Oi, pessoal, estamos agora começando a última aula do nosso curso, que tem por tema: É possível ser filósofo hoje? A filosofia como modo de vida em tempos contemporâneos. Bom, depois de tudo que a gente expôs, né, talvez vocês estejam até convencidos de que, como o Adô falou, os filósofos antigos tinham uma compreensão distinta do que significa fazer filosofia daquela que nós temos hoje, né? Talvez vocês tenham aceitado que, para os filósofos antigos, de fato, a filosofia não era, antes de tudo, uma modalidade de discurso, não era, antes de tudo, uma ocupação com conceitos, com a criação e articulação de conceitos para dar expressão a determinadas ideias ou constituir um sistema, ou formular alguma espécie de reflexão crítica, mas tudo se dando apenas no plano com que nós construímos, o nosso próprio discurso filosófico, né? Talvez vocês estejam convencidos de que para os filósofos antigos a filosofia não era isso, mas era antes de tudo uma maneira de viver, né? Que visava justamente se aproximar da sabedoria como esse estado de plenitude que seria alcançado, ou do qual nós poderíamos nos aproximar. Quanto mais nós cultivássemos a atenção ao instante presente, quanto mais nós cultivássemos a nossa consciência cósmica, a nossa consciência do nosso pertencimento a uma realidade maior do que aquilo que nós somos enquanto meros indivíduos, né? É, Mas, mesmo tendo aceitado tudo isso, mesmo que se aceite tudo isso, ainda é possível se perguntar: mas será que seria possível ainda hoje praticar filosofia desse modo? Será que ainda hoje nós teríamos condições de fazer a filosofia como um modo de vida? Ou será que justamente pelo nosso contexto histórico, por todas as transformações pelas quais a nossa sociedade, o nosso mundo passou, pelas próprias transformações pelas quais a filosofia passou, nós já não teríamos mais condições de fazer filosofia à moda antiga, por assim se dizer, né? Nós não teríamos mais as condições de viver do modo filosófico tal como os filósofos antigos se propunham, né? Essa é uma reflexão que aqui o Hadot também dedica algumas palavras, algumas considerações no seu O que é a Filosofia Antiga, aí já nos últimos capítulos do livro. E eu queria falar algo aqui sobre isso também, dado que certamente um dos maiores interesses da gente estudar a filosofia como modo de vida é pensar justamente que consequências isso pode ter para nossas vidas hoje, né? É, Um primeiro ponto que eu acho que vale a pena trazer aqui e que o próprio Adorno traz também no que é a filosofia antiga, é muito importante notar que precisamente o fato do de vida filosófico não se confundir com nenhum discurso filosófico específico é algo que também permite que a gente pense de diversas formas a possibilidade de se praticar o modo de vida filosófico ainda hoje, né? Porque, porque justamente, né? Como o próprio Rodolfo fala, propor que a gente pratique a filosofia como modo de vida hoje não significa, então, a gente decidir que a gente vai tentar voltar no passado e viver como os estoicos viviam, ou viver como os epicuristas viviam, né? Não quer dizer que a gente vai resgatar a física estoica ou a física epicurista em um contexto em que dificilmente faria sentido se comprometer com essas construções discursivas dessas filosofias de uma maneira irrestrita, né? Hoje nós não teríamos boas razões, por exemplo, para adotar uma física epicurista, de que o mundo seja composto pura e simplesmente de átomos e vazio, né? Então, não faria sentido a gente voltar a viver como epicurista se isso significasse manter o mesmo compromisso com os discursos filosóficos epicuristas que os filósofos epicuristas da antiguidade mantinham, né? Não se trata disso aqui, não se trata de voltar ao passado. Mas, justamente porque o modo de vida filosófico ele não pode ser reduzido ao discurso filosófico de qualquer escola específica, nós podemos pensar que é sim possível buscar hoje
não apenas viver da maneira filosófica pensada aí, enquanto esse conjunto de exercícios espirituais que buscam a atenção ao presente e à consciência cósmica, sem que isso tenha que se referir a nenhum discurso filosófico específico, né? Porque é isso. A sabedoria que se busca na filosofia como modo de vida é uma forma de ser no mundo, uma forma de ser completamente presente, ou de buscar se aproximar desse estado de presença completa e de consciência cósmica integral, né? É, E na medida em que essa é uma forma de ser no mundo, que é um certo saber fazer, como nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, e esse saber fazer não pode ser identificado com nenhum saber meramente teórico, com nenhum saber meramente conceitual, a possibilidade de nós vivermos hoje desse modo e de nós cultivarmos essa maneira de saber viver e de saber viver bem, né? Não dependeria da existência de qualquer discurso filosófico específico ou do comprometimento com qualquer discurso filosófico específico, sobretudo não com o comprometimento de qualquer discurso filosófico que tenha sido formulado aí na antiguidade, né? Não é preciso ser epicurista, ou estoico, ou platônico, ou aristotélico, ou como se queira, para poder viver de maneira filosófica, viver buscando cultivar esse saber fazer o bem, que seria essa forma de ser no mundo, que seria caracterizada por esse saber viver do modo que traz tranquilidade, que traz paz de espírito, e, portanto, saber viver desse modo em que nós conseguimos estar plenamente conscientes do instante presente e sempre conscientes de sermos parte de algo que não se resume à nossa condição como indivíduos e que nos leva para além da nossa individualidade, né? Mas não apenas isso, não apenas esse saber não é dependente de qualquer discurso filosófico específico, como também é perfeitamente possível nós, hoje, no nosso contexto atual e contemporâneo, nós formularmos a partir dessa perspectiva contemporânea discursos filosóficos atuais, né? Que possam contribuir, que possam servir como exercícios espirituais para a prática desse saber viver, desse modo de vida filosófico, né? E que ao mesmo tempo sejam condizentes com o nosso contexto atual e com o estado de conhecimento, o nosso estado de conhecimento atual sobre os mais diversos temas, né? Lembrando, por mais nós discutimos isso nas nossas primeiras aulas, né? Por mais que a filosofia como modo de vida ela seja um certo saber fazer que não pode ser reduzido a nenhum discurso filosófico específico, isso não quer dizer que o discurso filosófico não possa ser e não tenha sido efetivamente, quase sem exceção, na maior parte da história da filosofia, uma ferramenta importante para a gente praticar esse modo de vida, uma maneira de produzirmos em nós as transformações na maneira com que nós enxergamos as coisas, na maneira com que nós experimentamos as coisas, na maneira com a qual nós vivemos as coisas, né? Que seriam necessárias para a gente se aproximar desse estado da sabedoria, né? O discurso é sim uma ferramenta importante, mas é uma ferramenta. E, portanto, a gente pode também pensar que discurso hoje serviria para nós como uma ferramenta, é, particularmente uma ferramenta que pudesse contribuir de fato para nós cultivarmos essa maneira de viver, que é a maneira de viver filosófica, né? E nesse sentido, eu gostaria de concluir trazendo o que é para mim talvez um dos exemplos mais nítidos hoje dessa possibilidade, que é a filosofia de um dos filósofos talvez mais debatidos hoje, mais discutidos atualmente, que é o Byung-Chul Han, né? Esse filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, que estudou filosofia na Universidade de Friburgo e teologia e literatura alemã na Universidade de Munique, é, e que justamente escreveu esse livro, que é um dos livros possivelmente mais discutidos hoje de filosofia, que é o Sociedade do Cansaço, né? Então vejam, por um lado, o Han tem um diagnóstico extremamente crítico do nosso tempo, né? Na medida em que a nossa sociedade ela seria caracterizada por uma espécie de excesso de positividade.
um excesso de positividade que teria forma aí, entre outras coisas, da maneira com que nós estamos sempre buscando a todo custo eh, realizar a nossa autoafirmação como indivíduos, né, nos afirmarmos na nossa capacidade como sujeitos de conquistar coisas, de concretizar as nossas vontades. E justamente para realizarmos esse processo de autoafirmação, nós buscaríamos, antes de tudo, sermos produtivos a hora toda, né, porque seria por meio da produção que nós mostraríamos justamente a nossa capacidade de, por meio da nossa vontade, por meio da nossa ação como sujeitos, de materializar, aquilo que nós queremos e nisso e ao conquistarmos aquilo que nós nos colocamos, estabelecemos para nós que nós vamos buscar. Isso reafirmar a nossa condição excepcional como indivíduos, fazer a gente sentir que é, a nossa condição como sujeitos é aí potencializada, né? O que pode parecer, num primeiro momento, uma ótima maneira de realizarmos, de nos sentirmos realizados como indivíduos, de nos sentirmos livres como indivíduos, né? Só que o Han aponta justamente que esse mecanismo de autoafirmação ele acaba voltando-se contra o próprio indivíduo e produzindo uma condição paradoxal em que o indivíduo, ao fazer as coisas por iniciativa própria e nesse sentido de maneira livre, né, ao buscar ser produtivo simplesmente porque ele está buscando essa sua autoafirmação, muito antes disso fazer com que ele se sinta de fato realizado, isso leva ele à exaustão e faz com que ele desenvolva condições patológicas, características do nosso tempo, como a depressão, o burnout, né. Nesse processo de se aferrar à sua individualidade e buscar afirmá-la a todo custo, o indivíduo acaba, muito antes de se sentir realizado como indivíduo, produzindo o seu próprio colapso, né? Levando a esse processo em que ele explora a si mesmo e nessa autoexploração, muito antes de experimentar uma plenitude, uma felicidade autêntica, ele é, antes de tudo, levado a um processo autodestrutivo em que ele é justamente, né, privado daquilo que lhe permitiria de fato desfrutar a sua vida, porque ele é colocado nessa condição de completa exaustão, nessa condição patológica da depressão, do burnout, do isolamento e assim por diante, né. É claro que eu estou fazendo aqui um resumo muito grande das ideias do Han sobre esse tema, porque também o que me interessa aqui não é focar nesse diagnóstico crítico que o Han faz do nosso tempo, mas sim, trazer o que ele apresenta ao longo de diversos livros dele, como Filosofia do Zen Budismo, Vita Contemplativa, O Louvor à Terra, O Ausência, o que ele apresenta nesses outros livros como uma outra forma possível de estar no mundo. E aí vejam, é muito interessante porque o Han não cita em nenhuma das suas obras o Pierre Hadot, e aparentemente ele nunca teve nenhum contato direto com o trabalho do Pierre Hadot. Mas, vale a pena notar, ele, de uma forma ou de outra, teve um contato indireto por meio do filósofo Michel Foucault, que, ao desenvolver a sua concepção de cuidado de si e interpretar a filosofia antiga como um cuidado de si, teve como uma das suas principais influências para desenvolver essa concepção de cuidado de si o Pierre Hadot, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente pode dizer que tem um link indireto aí entre o Han e o Hadot, né? Mas em todo caso, vejam, independentemente, do Han citar o Hadot ou não, e ele não cita, aquilo que ele apresenta como uma outra forma de vida possível diante dessa vida egoísta, egocêntrica, autocentrada que nós vivemos hoje, né, corresponde de muitas maneiras ao que o Han descreve como sendo o modo de vida dos filósofos antigos, o modo de vida filosófico, a filosofia como modo de vida, né? Porque, em relação à atenção ao presente, o Han, ao longo das suas mais diversas obras, ele insiste o como justamente uma outra forma de estar no mundo, uma outra forma que ele chama de afável ou de amável, né? Ela é caracterizada por um se demorar nas coisas, um
estar inteiramente atento e presente para aquilo que se apresenta para você no instante em que você vive isso que se apresenta para você, né? Não se demorar no tempo, não se preocupar em trabalhar para produzir alguma coisa que vai vir depois, mas estar inteiramente aqui naquilo que se vive, nessa relação com o outro que se apresenta a nós em nossa experiência, no instante em que nós experimentamos essa relação, né? É, a experiência fundamental do tempo para o Han, a experiência constitutiva dessa outra forma de vida, que seria aquela que nos permitiria de fato sermos felizes, seria o demorar-se, né? Em alemão, o sich verweilen, o se demorar nas coisas, o se demorar na contemplação das coisas tais como elas são, o se demorar na relação com o outro, respeitando o tempo que é próprio ao outro para que o outro possa ser outro, né? E dedicando sua atenção inteira ao outro enquanto outro. Sem se preocupar em transformar isso em uma ferramenta de autoafirmação, mas simplesmente estando aqui aberto a essa experiência, né? De muitas maneiras, a gente pode dizer que o Han está prescrevendo aí é a atenção ao presente, tal como os filósofos antigos prescreviam, né? E o discurso que ele apresenta para nós ao falar sobre isso, de novo em obras como, por exemplo, a Filosofia do Zen Budismo, o Louvor à Terra, onde ele conta da maneira com que ele cultivou um jardim ao longo de 2 anos, um jardim que florescia também no inverno, e aí entra muito essa dimensão dessa relação atenta ao outro, né? Mas, de novo, em outras obras como a Vita Contemplativa, o Ausência, assim por diante, o Han está enfatizando a hora toda, por meio do seu discurso, a importância do viver no momento presente, do viver nessa temporalidade que não é a temporalidade do trabalho, que é sempre o de jogar as coisas para depois, né? Mas o de poder viver no tempo presente, naquilo que se apresenta aqui, naquilo que nós estamos vivendo nesse momento, nesse tempo. Focar no fato de que nós estamos vivendo algo no tempo desse algo, em vez de querer transformar isso em alguma coisa que a gente quer que venha depois disso, né? E por isso mesmo, a meditação sobre os textos do Han pode ela mesma ser feita como um exercício espiritual para cultivar essa atenção ao presente, né? E por outro lado, em relação à consciência cósmica, o Han insiste ao longo das mais diversas das suas obras o quanto um dos principais equívocos dessa concepção de liberdade individualista que a gente tem hoje é que justamente a liberdade é, antes de tudo, relacional. Nós só somos verdadeiramente livres com o outro. Nesse sentido, ele lembra que no alemão o radical da palavra liberdade, que é Freiheit, e da palavra amigo, que é Freund, né, é o mesmo. E que, portanto, ser livre é estar entre amigos. Só se é livre numa relação de comunidade com o outro, de comunhão com o outro, até a gente pode dizer, né? E a minha liberdade só é possível na medida em que eu pertenço a algo que me leva além da minha individualidade, né? E por isso mesmo, desfrutar da condição de afabilidade, que para o Han seria essa condição existencial que se contraporia a esse nosso modo de ser egocêntrico e autocentrado de hoje, né? Seria essa forma de ser no mundo caracterizada fundamentalmente pela minha consciência de eu depender de um outro, de eu só ser, de eu só poder ser aquilo que eu sou pela minha relação com o outro e, portanto, por algo. Eu só poder ser o que eu sou pela minha relação com algo que vai além da minha mera individualidade, né? Inclusive, e nas obras mais recentes do Han, isso justamente é relacionado muito ao nosso vínculo com a natureza, né? A natureza ou a terra como aquilo que confere a nós a nossa existência e sem a qual nós não poderíamos ser. E que, portanto, o nosso pertencimento, o fato de que nós fazemos parte dessa natureza e que nós devemos buscá-la, preservá-la tal como ela seria fundamental para podermos viver uma vida verdadeiramente plena, uma vida em que nós reconhecemos que nós não somos meramente indivíduos, nós somos parte desse todo que nos leva além da nossa individualidade, né? Nós somos parte desse conjunto de relações com os outros que é aquilo que torna a nossa existência possível. E, portanto, diante disso, mais uma vez, o discurso filosófico do Han sobre como
a nossa liberdade, antes de tudo, uma liberdade coletiva, e sobre como essa outra forma de vida, essa vida caracterizada pela afabilidade, é essa vida que necessariamente é caracterizada por esse reconhecimento de que é, eu só posso ser pleno porque por me relacionar com algo que me leva além da minha individualidade. Esse discurso ele pode ser é possível justamente praticar a meditação sobre esse discurso como uma forma de cultivar a nossa consciência cósmica, né? Porque se trata aí para o Han justamente de insistir de que nós só podemos ser plenos se nós somos conscientes do nosso pertencimento, de que o nosso pertencimento a uma realidade maior de nós mesmos que nos permite desfrutar dessa condição de plenitude. Porque enquanto indivíduos nós somos limitados, a nossa realidade, a nossa existência é limitada, fechada em si mesmo. O que é pleno é aquilo que nos permite ir além do limite da nossa individualidade, que é essa relação com o outro, que portanto nos permite é, fazer parte de algo maior do que nós mesmos, ser mais do que nós somos, ser mais do que meramente indivíduo. E por isso, e nessa relação com isso que vai além do individual, dessa relação com o todo, justamente, nós nos sentimos que nós podemos nos sentir verdadeiramente plenos, porque justamente o ser pleno está no ser todo, né? O ser o todo, ser inteiramente aquilo que eu sou, e eu não posso ser inteiramente aquilo que eu sou se eu for apenas indivíduo, porque eu não sou apenas indivíduo. Eu mesmo sou algo mais do que a minha individualidade. E ao me conectar com esse algo a mais em mim, que me leva além desse aspecto da minha existência que é individual, que eu posso, então, ser de forma plena, né? E o Han, ao enfatizar isso nas suas mais diversas obras, convida nós a praticarmos essa meditação sobre o nosso pertencimento a essa realidade que vai além da nossa individualidade, sobre essa nossa relação ao outro que é constitutiva mesma da possibilidade de nós sermos o que nós somos, e por isso nos convida a essa meditação que pode ser praticada como um exercício para cultivarmos essa consciência cósmica no nosso dia a dia, né? Evidentemente, o Han não é o único filósofo, nem mesmo o único filósofo contemporâneo a partir do qual nós podemos fazer isso, e nem de nenhuma forma se trata de propor isso aqui. A única coisa que eu quis mostrar é como, vejam, do ponto de vista do discurso filosófico, dificilmente a gente vai pensar algum discurso filosófico que seja mais atual hoje do que o discurso do Han. Evidentemente, pode-se discordar dele de muitas maneiras, pode-se fazer críticas e assim por diante, mas a atualidade desse discurso me parece inquestionável. E, ao mesmo tempo, esse discurso que é extremamente atual também se apresenta como uma maneira possível de uma ferramenta possível para se praticar essa forma de vida filosófica que era aquela que já era praticada pelos filósofos antigos. Não por meio dos discursos que esses filósofos antigos desenvolveram, mas por meio de um discurso que está adaptado ao nosso contexto atual, que condiz ao contexto discursivo, ao contexto de debates, ao contexto de ideias dos nossos tempos, né? Mas que justamente consegue fazer isso e que ao mesmo tempo e faz de novo, né? É um discurso extremamente atual. É um discurso que não implica de forma alguma nós nos afastarmos do nosso contexto atual para que a gente possa, de alguma maneira, enxergar um sentido nele, e ao mesmo tempo se apresenta aí como um caminho possível, se apresenta aí como uma ferramenta potente para se praticar esse modo de vida filosófico caracterizado pela atenção ao presente e pela consciência cósmica, né? É, o que, mais uma vez, ressalta para nós que o modo de vida filosófico ele não depende de nenhum discurso filosófico específico. Ele não precisa se comprometer com os discursos filosóficos formulados na antiguidade para poder ser praticado. Não apenas porque o discurso filosófico não é a única maneira de se exercitar nesse modo de vida, mas também porque mesmo hoje
nós estamos em condições de desenvolver discursos filosóficos que podem ser parte, podem ser incorporados, podem ser mobilizados como parte de um modo de vida autenticamente filosófico, né? É perfeitamente possível hoje ainda formular discursos filosóficos que não sejam simplesmente fechados em si mesmos ou que sejam vistos como fim em si mesmos, mas que possam ser desenvolvidos e possam, nesse sentido, se integrar a um modo de vida filosófico para o qual eles contribuem para a prática dele, né? Discursos filosóficos que eles mesmos se tornam um dos exercícios espirituais possíveis que se pode praticar para se viver dessa maneira filosófica, né? É algo que me parece que o Han aí ilustra perfeitamente, precisamente porque esse discurso filosófico dele ele, ele pode. É exatamente isso, né? Ele não. Ele. É claro, embora alguém possa também acabar ficando aí apenas com a compreensão abstrata, conceitual do RAM, é evidente que se pode também fazer apenas isso. Mas, ao mesmo tempo, esse discurso também pode ser visto, pode ser perfeitamente compatível com esse discurso, que ele não seja visto apenas como uma mera maneira abstrata de falar sobre as coisas, mas como uma forma de se exercitar em um certo modo de vida. Então, eu acho que o Han traz um excelente exemplo de como esse modo de vida filosófico permanece atual e relevante para nós hoje, e talvez hoje mais do que nunca, diante desses debates que têm a ver com a nossa necessidade de resgatar o nosso vínculo com a natureza, de irmos além de uma forma de vida que é caracterizada, antes de tudo, por uma espécie de individualismo e de uma preocupação apenas com uma liberdade individual. E, de novo, eu posso citar aqui vários outros exemplos que apontam para esse caminho e que também dialogam bastante com a perspectiva da filosofia como modo de vida. Não apenas o Han, mas um filósofo indígena como Ailton Krenak hoje, por exemplo, né? E todo o debate que ele faz aí sobre a necessidade de resgatar o nosso vínculo com a natureza, aquilo que o Nego Bispo, enquanto filósofo afro-brasileiro, fala sobre a necessidade de não mais nos desenvolvermos, mas de nos envolvermos com as coisas. O envolvimento poderia ser visto aqui como uma maneira de se apresentar essa perspectiva de se cultivar uma consciência cósmica sobre as coisas, né? Então, por isso eu gostaria de concluir dizendo que não apenas ainda hoje é possível viver do modo de vida filosófico, embora isso requeira, de muitas maneiras, a gente levar em conta a especificidade do nosso tempo, né? Como também, talvez, a possibilidade e até a necessidade desse modo de vida é, nunca tenha sido tão atual quanto é hoje, diante dos desafios do nosso tempo, que cada vez mais apontam para a necessidade de buscarmos outros ideais de felicidade, outros ideais, de sociedade, outros ideais de como nós cultivamos a nossa relação com o mundo e com nós mesmos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso e espero que a gente se encontre ainda em outras oportunidades para conversar sobre filosofia, para conversar sobre filosofia como modo de vida e para praticar outras formas de ser no mundo por meio desse diálogo, dessa prática filosófica, desse exercício espiritual que é o próprio diálogo. É isso. Muito obrigado e até uma próxima.